correm, capitão da guarda está na frente, ele olha para os assírios e ele grita assim, olha, ele olha aliás para os israelitas e ele grita assim, ó, parem! Um monte de gente faminta correndo. Para! Quantas vezes o diabo já parou assim na tua frente? E o problema é que você parou em muitas coisas na sua vida. Parou de estudar, parou de sonhar, parou de projetar, parou com a faculdade, parou com o sonho de uma vida feliz, parou de evangelizar, parou de pregar, parou de acreditar que Deus tinha ministério com você, parou de acreditar no seu próprio potencial. Quantas vezes o diabo parou na tua frente e gritou para, e você parou, viu a sua vida estagnando, e aí Deus me disse assim, meu filho, hoje eu vou liberar uma unção sobre aqueles que entrarem na lagoinha, e eles serão como esse exército do texto de 2 Reis 7, porque quando o rei gritou parem, a Bíblia diz que ele, quando o capitão gritou pare, a Bíblia diz que eles não pararam. Eu não estou entendendo, pastor, por que eles não pararam? Diga para a pessoa que está do seu lado, porque eles estavam com fome. Diga, eles estavam com fome. Diga para outra pessoa, eles estavam com fome. O capitão queria pará-los para negociar como é que ia ser a entrega da comida. Era isso que ele queria fazer. Vamos negociar aqui como é que vai ser entregue a comida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vim falar hoje para a juventude, uma juventude de 0 a 100 anos de idade, que é faminta por Deus. Que a primeira característica de alguém que é faminto por Deus é que quem é faminto por Deus, ele não para ouvir negociações de Satanás. Diga para a pessoa que está do seu lado, não negocie. Diga para ela, não negocie o inegociável. Diga para ela, não negocie o inegociável. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus me falou nesses dias que eu jejuei em São Paulo para vir para cá. Eu vou levantar nesses 6 dias profetas, profetisas, pregadores. Eu vou levantar gente para fazer a diferença. Agora escuta, meu irmão, nós não fazemos parte de uma geração que é cópia de outra, não. Nós fazemos parte de uma geração nova. Nós somos parte do vinho novo dessa geração. Não estou entendendo o que você está dizendo, pastor. O problema da geração de muitas pessoas, e não posso generalizar, de muitas pessoas de outra geração, é que conquistaram muita coisa, é que foram muito abençoados, mas um dia na vida pararam para negociar aquilo que Deus tinha dado a eles. Eu vim nessa noite dizer, Deus vai te levantar, meu irmão, Deus vai te levantar, minha irmã, mas não pare para negociar com Satanás. Diga para a pessoa que está do seu lado, não negocie o que é inegociável. Diga para ela, não negocie o que é inegociável. Por que você está falando isso, pastor? Porque nos últimos dias temos colocado a prêmio, ou então à venda, muitas coisas que não se vendem. Temos colocado o ministério à venda, temos colocado o chamado à venda, temos colocado à venda o critério da santidade, temos colocado a... Meu irmão, eu vim nessa noite de dizer que aquele que te comprou, ele não colocou preço em você, ele não te vende por ninguém, ele não te negocia com ninguém. Nessa noite eu profetizo aqui, que essa geração que está aqui na minha frente vai descobrir que tem valor e não vai vender a bênção que Deus deu. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque Satanás ama negociar. Lembra de Mateus capítulo 4, era Jesus, não era o Patrick. Jesus está no meio do deserto e a Bíblia diz que ele chega para negociar com Jesus. Satanás chega lá e diz assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em... O critério aqui é o seguinte, tu és filho de Deus? Olha como ele abre a negociação dele. Se tu és filho de Deus, então tu tem que transformar essa pedra em... Ele ainda negocia assim? Claro. Se tu és filho de Deus, cadê o teu carro novo? Se tu és o filho de Deus, então cadê a sua casa? E aí nós estamos gerando dentro da igreja uma geração que só vem aqui para fazer troca com Deus. Enquanto Deus está dando, eu sou um jovem cheio dele.
Mas o dia que ele parar de me dar, eu abro uma negociação com Satanás. Deus não estava dando nada para Jesus, ele está 40 dias em silêncio no meio de um deserto, e Satanás aparece para negociar com ele. Mesmo assim ele diz assim: aquilo que é inegociável eu não posso negociar. Eu não entendi o que você está dizendo essa noite, pastor. A questão da primeira proposta de Satanás era essa: se tu és filho de Deus, então você tem que transformar essa pedra em... É a mesma coisa que ele falou: se tu é filho de Deus, então você tem que andar de carro novo. Aí o dia que você não tem, ele diz: você não é filho de Deus. E aí você aceita essa negociação: é verdade, eu não sou filho de Deus. Ele diz assim: mas eu tenho pão para você, sai daí que eu vou te dar alguma coisa. Aprenda uma coisa aqui: quem tem promessa de Deus, levante a mão. Então aprenda uma coisa: no caminho da sua promessa sempre aparecerá Satanás com as suas propostas. Diga para a pessoa que está do seu lado: no caminho da sua promessa, Satanás sempre aparecerá com as suas propostas. Agora a pergunta que não pode calar é essa: você prefere a proposta ou a promessa? Sabe por que eu estou falando isso? É a velha história do Esaú que volta para casa cansado. No momento de debilidade, está passando fome, o Jacó diz assim: se tu quer comer, então eu troco com você. Me dá o direito da primogenitura e eu te dou o prato de lentilha e guisado de carneiro. Aprenda isso: Satanás nunca aparece quando tudo está saciado. Ele sempre aparece quando a gente está no momento debilitado. É por isso que eu determino que nós vamos criar raízes aqui essa noite. Por quê, pastor? Porque ainda que a chuva não molhe as nossas folhas, a nossa raiz, ela vai furar o solo e buscar lençóis freáticos para encontrar vida. Eu não estou entendendo o que você está falando com isso essa noite. Eu estou falando para você que Esaú trocou a bênção dele por um prato de lentilha, porque era necessidade dele. Qual é a tua necessidade, meu querido? Por que você está falando isso? Porque na última proposta que o diabo tem feito para os jovens é assim: me dá o direito da tua santidade, eu te dou sexo. Me dá o direito da tua santidade e eu te dou glamour. Me dá o direito da tua santidade e eu te dou pornografia virtual. Me dá o direito da tua santidade e eu dou para você alguma coisa. Em nome de Jesus eu profetizo que nós não trocaremos a promessa pela proposta, ainda que a proposta apareça no momento da dificuldade. Por que você está falando isso, pastor? É simples: o que determina se eu sou filho de Deus não é eu transformar pedra em pão, mas é a voz do meu pai que gritou no Jordão: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Está entendendo? Não, você não precisa ter carro para saber que é filho de Deus. Você não precisa ter casa, você não precisa ter nada. Deus disse que você é filho dele, e isso basta. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou profetizando aqui essa noite que nós não colocaremos à venda o talento que Deus vai nos dar aqui em nome de Jesus. Se o diabo quiser negociar, nós vamos mandar ele negociar com o nosso dono. Negocia com Deus, vai se ver com ele, porque na presença de Deus ele tem que tremer, recuar, e é isso que ele vai fazer nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Segunda característica, eu termino agora, de uma geração que tem fome de Deus. A geração que tem fome de Deus, ela não para enquanto o objetivo dela não é alcançado. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino eu pensava como menino, mas agora eu creio. Se nós fôssemos falar hoje para as crianças da Lagoinha, nós conseguiríamos entender que quando elas não alcançam o que querem, elas deitam esperneio. Lembra como é que você era em casa? Ô mãe, me dá dinheiro. Não. Ô mãe, me dá dinheiro. Não. Te amo tanto, mãe. Me dá dinheiro. Já disse que não. A senhora não me ama. Se a senhora me amasse, a senhora me dava dinheiro. Não! Aí lembra o que a gente fazia?
Eu lembro na época do cruzeiro, eu chegava no meu avô e dizia assim: vô, me dá um índio. Lembra aquela nota que tinha um índio? E ele dizia não. Ah, irmão, quando ele dizia não, eu pedia mais 2 vezes. E se por mais 2 vezes ele me dissesse não, eu tinha aprendido um jeito de tirar o dinheiro dele.